E aí, pessoal, bom dia, todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente está voltando aí para poder bater um papo, continuando nossa conversa sobre os grupos de cordados, tá? Então hoje a gente vai terminar, continuar nosso papo para tentar entender a afirmação de que todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é um vertebrado, certo? Ou seja, a gente viu que os cordados representam um grupo grande e que produziu 3 linhagens. 2 delas são invertebrados e um dos grupos se chama vertebrata. Então vamos tentar entender agora quem é que são os vertebrados e que apomorfias e características, que novidades evolutivas eles apresentaram, certo? Beleza. E aí, pessoas, então é o seguinte, olha, continuando nosso bate-papo aí, né? A gente vai voltar aqui na nossa discussão, lembrando-se então que a gente já compreendeu que dizer que um organismo é vertebrado significa dizer que esses organismos eles têm uma estrutura semelhante à dos cordados, né? Por causa das características básicas que nós vamos lembrar que a gente discutiu, certo? Mas eles têm algo a mais. Então, do ponto de vista cladístico, o grupo dos vertebrados nada mais é que o grupo que apresenta o conjunto de apomorfias mais recentes, né? A gente vai ver que é o grupo de animais que vão apresentar um conjunto de características que diferenciam esse grupo dos grupos que nós vamos chamar de cordados propriamente ditos, certo? Beleza. Então a gente tem que entender o seguinte: do ponto de vista da classificação tradicional, nós vamos lembrar que a gente dividiu 2 subfilos, né? E ser vertebrado significa pertencer a um desses subfilos, especificamente o subfilo vertebrata, né? Então, por isso que a gente pode dizer que todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado será um animal vertebrado. Nunca pode esquecer disso. E também é interessante observar que os taxonomistas, os zoólogos, né, eles acabaram apelidando os grupos de cordados primitivos, ou seja, os cordados invertebrados, de protocordados, tá? Por consequência, para separar um grupo do outro, acabou se denominando os vertebrados de eucordados, tá? Mas assim, nunca se esqueça que isso é uma denominação que ela é mais vulgar, né? Por isso que a gente não pode ficar muito preso a ela, não. O importante é que o subfilo dos vertebrados é o subfilo dos grupos que vão apresentar novidades evolutivas em relação ao grupo dos cordados que nós já estudamos antes, certo? Então, quem são eles, né? A gente não pode esquecer que agora você já tem condições de pensar da seguinte maneira. Veja, esse material aqui é o material do livro A Vida dos Vertebrados, tá? Então vocês já tem que ter como referência aí esses capítulos. O capítulo 1 já vai fazer parte já dessa nossa discussão inicial aí, né? De aspectos evolutivos, etc. Depois vocês vão ler outros textos lá para complementar. E a gente vai já usar como referência o capítulo 2, que é o capítulo que está associado com a origem, ou seja, a genealogia dos vertebrados. Lembre-se que nós já discutimos em um outro momento que os grupos de vertebrados, na verdade, como são cordados, eles descendem de uma genealogia que vem junto com a genealogia dos protocordados, né? Lembra aqui que vocês viram as assídeas, né? Os urocordados e os cefalocordados. Essa figura ela é muito interessante porque ela é, na verdade, uma filogenia básica geral dos cordados, né? E mostra que os grupos de vertebrados, para eu entender quem são os vertebrados, eu tenho que entender, na verdade, isso aqui, ó, tá? Então veja, a base, que na verdade vai dar origem lá aos grupos lá da base, né, que vem junto com equinodermas, eles acabaram originando as linhagens que deram origem às assídeas, por isso que as assídeas representa o grupo mais antigo, ó. Então veja que aqui nós temos as assídeas, né?
E para o lado de cá, uma outra linhagem, que é claro que isso não é completamente reconhecido, existem dúvidas, mas os dados demonstram que uma outra linha deu origem ao que nós vamos chamar de cefalocordados, que, como nós estudamos na outra aula lá, são os anfioxos, certo? Agora, numa dessas histórias aí, a partir dos mesmos grupos que originaram uma estrutura de corpo segmentada, né? Lembra que a gente comentou na aula anterior lá que os anfioxos, eles não são os peixes não são parecidos, não são os anfioxos que são parecidos com os peixes, mas o contrário, os peixes são parecidos com os anfioxos, né? Por quê? Porque justamente os grupos que nós vamos chamar de vertebrados saíram disso aqui, ó, dessa base aqui, tá? Então, os vertebrados descendem dessa mesma linhagem lá da base, a partir da qual os grupos de anfioxos se originaram. Quando a gente olha uma assídia, a gente vê muito menos relação nas assídias, né, com os vertebrados do que quando a gente olha os grupos de cefalocordados, tá? Entenderam a lógica que eu estou dizendo? Então existe muito mais relação aqui em cima, né? Nessa linhagem que reúne esses dois grupos aqui, ó, tá? Por isso que a gente considera os anfioxos como sendo o grupo mais próximo dos vertebrados, né? Dos grupos ancestrais que estão vivos, a gente considera o grupo mais próximo. Tudo bem, pessoas? Tá? Então tem que ficar esperto com isso. Quando vocês forem dar uma lida nesse capítulo aqui, vocês vão entender um pouco melhor essa historinha aqui, né? Dentre aquelas coisas que nós já discutimos, há algumas peculiaridades, algumas curiosidades que os cientistas já descobriram em relação à origem da linhagem vertebrada. Ok? Tudo bem? Beleza. Então, entretanto, o que a gente tem que ver é que os grupos de vertebrados, eles não são somente uma linhagem diferenciada porque foi uma história evolutiva que foi para um outro caminho. É que, na verdade, eles inauguraram uma série de apomorfias, né? E que apomorfias são essas? Então, na verdade, a gente vai ver que existem algumas características que acabaram determinando a linhagem que a gente vai chamar de vertebrata, né? E a gente vai observar que algumas delas a gente considera como sendo típicas. E outras, dentre essas que são típicas, serão exclusivas. A gente vai ver que dentre aquelas que acabam determinando, você pegou um animal, e como que eu concluo que ele é um animal vertebrado? Dentre várias características gerais que nós vamos discutir, duas delas, além de serem típicas da linhagem, elas na verdade são exclusivas. A gente poderia dizer que elas meio que delimitam o que significa ser um animal vertebrado, que são essas duas primeiras aqui, ó, tá? As outras características que vão ser citadas aqui, não quer dizer que elas não possam ocorrer em outros seres. Elas são típicas, né? O que quer dizer isso na prática? Que os vertebrados, via de regra, têm essas características, né? Ou boa parte dos grupos vertebrados vão apresentar. Mas elas podem ocorrer em outros grupos. Agora, essas duas primeiras aqui, não. Ó. Na verdade, a gente só vai encontrar no mundo natural essas duas características dentro dessa linhagem, certo? E essas características, elas são muito interessantes. Que características vão ser essas, né? A gente vai ver que os grupos de vertebrados, eles têm uma estrutura, né, diferente se comparada com outros grupos, porque eles produziram um endoesqueleto. E esse endoesqueleto, ele é de natureza calcária, né? Dizer que existe um esqueleto de natureza calcária não é muita novidade, porque tem outros grupos na natureza que têm esqueleto de natureza calcária, né? Se você lembrar de moluscos, né? Dos caramujos, né? Se você lembrar que existem esqueletos calcários que a gente vai observar em estrutura calcária, não é bem um esqueleto, mas sustentação em esponja, nos quinidários, que são os corais, né? Então dizer que os equinodermas, né, podem apresentar, mas os grupos de vertebrados apresentaram uma organização de um esqueleto, de um endoesqueleto de natureza calcária diferenciado.
Por causa de quê? Né? Esse bichinho que você está vendo aqui, ó, é um grupo ancestral, né, que é anterior aos anfíoxos, e a partir do qual a gente sabe hoje que os anfíoxos derivaram a partir dessas linhagens aqui. Né? Quando vocês forem estudar um pouco lá da genealogia desse grupo, vocês vão descobrir que isso aqui só foi descoberto mais recentemente, no século XX, e a gente chama esses bichinhos de picaia. Esse grupo é um grupo muito importante para nós, né, dentro da zoologia, porque ele é que demonstrou a relação entre os grupos de protocordados e os vertebrados. Né? Só que esses grupos não tinham um endoesqueleto, né? Não tinham uma estrutura. Né? Tinha a notocorda e tudo, mas ela era mantida. Né? O que esses bichos vertebrados vão apresentar de diferente é que a notocorda neles ela desaparece. E ela vai ser substituída, a função dela, que seria a função de sustentação, ela vai ser substituída por um outro conjunto de estruturas, né? Que são estruturas organizadas na forma de um endoesqueleto de proteção. Essas estruturas vão ser representadas basicamente por duas estruturas ósseas, que elas vão ser formadas tanto por placas ósseas ou por placas cartilaginosas. Né? Ainda há uma discussão se, na verdade, os ossos é que evoluíram a partir de cartilagem ou o contrário. Né? É difícil ter registro do início disso. Mas a gente parte do pressuposto que tanto o osso quanto a cartilagem começaram a evoluir lá na base dos grupos de vertebrados. Então, quando a gente diz que o esqueleto é ósseo, a gente está dizendo predominantemente ósseo. Né? Quando você diz, olha, um tubarão tem esqueleto cartilaginoso, primeiro, é um tipo de cartilagem diferente, porque ela é rígida e ela é predominantemente cartilaginoso. Não quer dizer que ele é só cartilaginoso. Tá? E em ambos os casos, independente de ser cartilagem ou osso, eles vão ter uma característica, que é o fato de o crânio deles ser recoberto por um conjunto de placas. E esse conjunto de placas nós vamos denominar como caixa craniana. Né? A estrutura da caixa craniana muito provavelmente evoluiu nesse grupo por causa da própria evolução da estrutura cerebral. Né? A gente vai observar que o maior cérebro dentre os grupos de animais que você vai estudar, né, é o cérebro dos vertebrados. Não é maior em tamanho, né, proporcionalmente falando. É lógico que uma baleia ela é muito maior do que nós, então o cérebro dela é grandão. Mas proporcionalmente ao tamanho do corpo, o percentual que o cérebro de uma baleia representa do peso total dela é menor do que o cérebro de um primata, por exemplo. Então, dentre os grupos de animais que a gente vai estudar, é claro que tem algumas exceções. Quando você estuda os cefalópodes, os polvos e lulas, né, eles têm cérebros muito grandes, são animais muito peculiares, muito interessantes e tudo mais. Mas, em média, os cérebros não só no tamanho, mas na complexidade mais incríveis que a gente vai estudar, são os cérebros dos vertebrados. E esses cérebros evoluíram junto com uma estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção ela foi denominada como caixa craniana. A caixa craniana nada mais é que um conjunto ósseo, né, formado por placas, e essas placas acabam produzindo uma proteção ao redor do encéfalo. Né? E essa proteção encefálica, nessa forma de um conjunto de placas formadas por uma estrutura interna, um endoesqueleto, etc., a gente não vai ver isso em outros grupos. Tá? O único grupo que a gente vai ter essa estrutura vai ser nos grupos dos cordados vertebrata. Então isso acaba sendo importante, por quê? Porque é uma característica que, de certa forma, ela separou os grupos de vertebrados de outros grupos animais. Né? E mais do que isso, a gente, como sistema nervoso, como acredita-se que essa própria caixa craniana pode ter evoluído, ou seja, ter sido selecionada por causa da importância da estrutura do encéfalo, né, desse encéfalo complexo dos vertebrados, a medula nervosa ela também é muito importante. E é óbvio que um sistema que foi selecionado protegendo a caixa craniana, se tivesse qualquer mutação, qualquer tipo de estrutura de proteção que acompanhasse a caixa craniana, obviamente seria selecionada junto. Né? E foi provavelmente o que aconteceu. Esse grupo não apresenta só a estrutura da caixa craniana, mas apresenta também um conjunto segmentado
de estruturas ósseas que recobrem, na verdade, a medula nervosa, né, o tubo nervoso dorsal, e dando tanto proteção quanto mobilidade para esse tubo, né? Essa estrutura ela é formada por pequenos anéis ósseos, né, que nós chamamos de vértebras. E as vértebras elas apresentam tanto articulações, por isso que na verdade as vértebras elas se articulam, né? Ou seja, elas se tocam e elas têm uma interação que permite que elas possam se articular, né? E elas têm um orifício, né, ósseo, na estrutura óssea, que é o orifício por onde vai passar a medula nervosa, né? Que quando você vai no açougue e vê lá por exemplo, um pescoço de vaca e tal, as pessoas falam, é o tutano da vaca. Na verdade, aquilo que a gente está chamando de tutano nada mais é que a estrutura, na verdade, do tecido nervoso que passa exatamente dentro desse orifício, que é, na verdade, o canal neural, né? Esse canal neural é o canal por onde vai passar a medula nervosa. E essa medula nervosa, ela vai se conectar diretamente ao encéfalo, né? Produzindo uma estrutura onde a gente tem um conjunto ósseo de proteção associado a uma coluna óssea articulada de proteção. Essa coluna óssea ela foi chamada de coluna vertebral. Então, esse conjunto, né, a caixa craniana, junto com a coluna vertebral, acabou dando a esses animais uma arquitetura nova, né? Uma arquitetura constituída por um endoesqueleto esse, seja ele formado predominantemente de osso ou de cartilagem, que vai representar a base da grande maioria esmagadora dos animais vertebrados, né? Que seria essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Então a gente vai ver que graças a presença desse esqueleto ósseo, né, ou esse esqueleto rígido, articulado, a gente vai ter basicamente todos os grupos de vertebrados, principalmente os terrestres, né, representados por um eixo principal, que a gente vai chamar de esqueleto axial, né, que constitui aí a estrutura da cabeça, a estrutura que a gente chamaria de pescoço, né, ou a conexão da cabeça com o eixo principal, que é a coluna vertebral, continuando com a coluna até na região da cauda. Tudo aquilo que também está ligado diretamente à estrutura axial faz parte do que a gente chamaria de esqueleto axial, por exemplo, as costelas, né? Agora, aquelas estruturas ligadas ao esqueleto axial, né, tais como os membros, né, que serão apêndices ligados à estrutura axial, a gente vai denominar como esqueleto apendicular. Então a gente vai ver que é óbvio que vai ter diferença, né? Os peixes vão apresentar uma estrutura axial muito mais evidente, apesar de que a estrutura apendicular deles é representada pelas estruturas das nadadeiras, né? Mas quaisquer outros grupos que a gente for estudar, se você pegar um anfíbio, se a gente pegar um réptil, se a gente pegar mamífero, se a gente pegar as aves, todos eles vão apresentar esse mesmo modelo. A presença de uma cabeça acoplada a um eixo principal, e esse eixo principal nós vamos denominar como estrutura axial e ou apendicular, tá? Então, por exemplo, se a gente olhasse aqui, né? Então imagine isso aqui como exemplo, né? Vamos observar nesse grupo aqui, ó. Se a gente olhar isso aqui, a gente vai descobrir que todos eles vão apresentar a mesma estrutura, né? Aqui embaixo você tem um mamífero, aqui no peixe você tem uma estrutura axial e apendicular. Aqui no anfíbio você tem uma estrutura axial e apendicular. Na ave, idem. No réptil, exatamente a mesma coisa, tá? Por isso que se a gente olhasse o nosso esqueleto, a gente iria perceber exatamente a mesma estrutura, tá? Então a gente vai ter aqui a estrutura axial, que está destacada em azul, né? Onde você tem a cabeça, você tem os ossos do pescoço, a coluna vertebral e a estrutura da caixa torácica, né? E o que está em branco seria aquilo que nós chamaríamos de estrutura apendicular, certo? Esse tipo de estrutura, ele é um tipo de estrutura apomórfica, que a gente só vai ver a partir da origem
e da evolução dessa linhagem. Não quer dizer que ela é muito nova, né? É antiga. Essa estrutura, a gente vai ver que os grupos mais antigos do mundo que a gente sabe, que já apresentavam estrutura semelhante a isso, são grupos que datam de mais de 400 milhões de anos, né? Então lembre-se, dizer que é mais derivado não quer dizer que é mais recente. É mais recente relativamente aos grupos, por exemplo, de protocordados, tais como as acídeas e os anfioxos. Certo, pessoas? Tudo bem? Então tem que lembrar isso aí. Não se esqueça que essas apomorfias básicas aí acabaram delimitando os grupos que nós vamos chamar de vertebrados. Agora, além disso, eles vão apresentar uma série de outras características que elas vão poder estar correlacionadas com outros grupos, mas que são típicas, tá? Da linhagem vertebrata. Belezinha? Então tá bom. Tem que guardar isso aí.